Oi, gente, tô aqui excepcionalmente com esse vídeo porque eu tô atendendo um pedido de uma seguidora, a Wanda, que pediu para eu comentar o porquê que eu tive uma fase que eu fechei todos os vídeos da ayahuasca aqui do canal. E eu devo uma satisfação para vocês que me seguem desde o começo do canal e sabem, né, da minha trajetória, acompanharam todos esses momentos. Uma hora vê que eu fecho tudo e de repente eu volto a falar de ayahuasca. A minha vida é um livro aberto, né? E eu acho que já tá na hora de eu contar para vocês o que aconteceu nessa fase, né? Que eu dei uma surtada e acabei com todos os vídeos aqui do canal. Que o intuito aqui do meu canal é contar a minha trajetória espiritual. Então, assim, eu comecei o canal há 6 anos atrás e de lá pra cá muitas coisas aconteceram, né? Quando eu comecei o canal, eu comecei consagrando a ayahuasca. E aí eu resolvi criar esse espaço justamente porque eu senti a necessidade de encontrar pessoas falando sobre a ayahuasca de uma forma consciente. Porque tudo naquela época que eu via eram pessoas ou metendo pau ou fanáticos, né? Aí eu ficava com medo, eu falei assim, meu, e ali, né? Onde eu tô me metendo? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou tomar um chá e vou largar tudo, né? Vou largar meu emprego, vou querer morar numa floresta, né? Plantar cenoura. Então eu ficava com medo desse lance todo. Então eu fui tomar ayahuasca e aí eu falei, cara, o mundo precisa saber, né? Como que a ayahuasca age com a gente, as minhas lições. E foi por isso que eu criei o canal. Eu fiquei 3 anos consagrando a ayahuasca. E depois de um retiro de carnaval que eu fiz em 2015, eu resolvi não tomar mais o chá e buscar o caminho do yoga. Por quê? Porque, na verdade, eu percebi que eu estava acumulando muitas experiências, porque de verdade a ayahuasca traz isso, né? Então eu tinha muita coisa para trabalhar. Eu estava perdida no meio de tanto ensinamento e eu percebia que eu não conseguia reter, sabe? Então eu falei assim, não, gente, não tá certo isso. Eu acho que se eu parar de tomar ayahuasca hoje, eu nunca mais vou precisar tomar, porque eu tenho tanta coisa para trabalhar que eu não tô dando conta e eu não posso ficar acumulando ainda mais experiências, né? Enfim, aí eu fui pro yoga, encontrei o professor Marco Schutz, que foi uma bênção na minha vida. E lá eu comecei a estudar o yoga, né? Os 3 tipos de yoga: Karma Yoga, que é o yoga da ação, Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, e uma pincelada de Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Os ensinamentos do yoga, do Marco Schutz, ele conseguiu me dar sustentação para que eu conseguisse absorver todos aqueles ensinamentos que eu tive na ayahuasca e começar a praticar, né? Começar a entender o porquê que eu tive aquela vivência, né? Eu comecei a entender mais sobre as leis espirituais, sobre o que é a mente, principalmente o que é a mente, o que são as sabotagens da mente, o que é a vida do personagem, o que é samsara, o que é Maya, potência ilusória, enfim. Eu comecei a entender tudo isso e fazia muito sentido com as experiências que eu tinha na ayahuasca. Então eu consegui ligar uma coisa com a outra e comecei a praticar Karma Yoga, né? Que é praticar todos esses ensinamentos no meu dia a dia, né? No meu karma, com as minhas situações, enfim. Bom, aí eu fui pra Índia e quando eu voltei da Índia, eu voltei meio surtada, né? Porque eu criei muitas expectativas, eu fiquei um pouco assim decepcionada, porque eu tava muito na vida do personagem, com a viagem. Aí eu fiquei chateada porque a gente não foi pro Taj Mahal, mas na verdade eu já sabia que a gente não ia pro Taj Mahal, porque a viagem era uma peregrinação espiritual e profunda, e para aprofundar a meditação e yoga, né? Então, assim, roteiros turísticos estavam fora do pacote, né? E com toda razão. E aí eu voltei da Índia um pouco chateada e meio que desgostosa, sabe? E aí eu parei de frequentar os satsangs do Marco Schutz e eu conheci um professor da linha dos Hare Krishna que ensina Bhakti Yoga, né? Aí eu rompi de vez com o Marco, né? Até já pedi desculpas para ele, mas eu rompi. Eu tava com, só para vocês terem uma ideia, eu tinha pago um retiro, que era o Yoga de Krishna, e naquela noite, uma noite antes, né, de começar o retiro, eu em contato com esse outro professor, sei lá, cara, eu comecei a ter um êxtase espiritual, assim, sobre Krishna, e eu comecei a entender que eu tinha que seguir o caminho de Bhakti Yoga e não o caminho que o Marco Schutz ensinava. Então eu não apareci no dia seguinte, né, no dia do retiro,
e foi algo assim que chamou bastante atenção, tudo. Eu meio que naquele dia rompi com o Marco, tá? E aí eu comecei a mergulhar de cabeça nessa doutrina Hare Krishna da linha dos Vaishnavas, de Bhakti Yoga, né? Para quem não sabe, Bhakti Yoga é o yoga da devoção. É o último estágio para você conseguir, né, sair dessa roda de samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes, e conseguir atingir o estado de prema, que é o amor supremo ao Senhor, né? Ao Senhor Krishna, que é Deus. E muitas pessoas até acham que o estágio final é moksha, né, que é a libertação, mas o Bhakti Yoga explica que o estágio final disso tudo é prema, né, onde você rompe o ciclo de nascer e morrer, você sai dessa realidade material e vai para a realidade transcendental, onde não existe mais nascimento e morte, porque você sai aqui do mundo da matéria, né. Enfim, como eu sou uma aluna muito dedicada, isso é uma qualidade minha, eu mergulhei profundamente na doutrina do Hare Krishna, né? Então, eu comecei a seguir os princípios, né, da doutrina, eu me tornei lacto-vegetariana e, graças a Deus, eu sigo com isso até hoje. Eu comecei a fazer os jejum de Ekadasi, eu também hoje sigo ainda o jejum do Ekadasi. Enfim, para quem não sabe o que é lacto-vegetarianismo e nem o jejum de Ekadasi, dá uma olhadinha aqui nos cards que vocês vão poder entender melhor sobre isso, tá? Então eu comecei realmente a mergulhar fundo nessa doutrina. E como toda doutrina espiritual, existe algumas regras, algumas regulações, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, enfim. E eu lá, dedicadíssima, fazendo tudo direitinho, entende? Tinha coisas que eu não conseguia fazer. E quando eu não conseguia fazer, eu me sentia muito culpada, extremamente culpada. Uma das coisas que eu me senti muito culpada foi exatamente o lance de eu ter falado sobre a ayahuasca no meu canal e eu levando muita gente para tomar ayahuasca, sendo que isso é uma coisa que a doutrina proíbe, entende? E aí eu comecei a me sentir a pecadora, eu fiquei desesperada, não sabia mais o que fazer, fiquei chateada. Eu fechei todos os vídeos do canal como se eu quisesse apagar um passado, né? Então eu pedi desculpas, vocês sabem, né, que eu gravei alguns vídeos falando sobre a minha mudança, sobre a doutrina, inclusive eu deixo tudo aberto porque eu não tenho intenção nenhuma de esconder nada do meu passado, então se vocês quiserem ver, no final do vídeo eu vou deixar uns links aqui, tá, para vocês poderem assistir tudo isso e entender um pouco mais. Enfim, aí, como eu tava morrendo de medo de ser castigada por Deus, né, por ter recomendado a ayahuasca, sendo que a ayahuasca é uma coisa proibida nessa doutrina que eu estava frequentando, eu resolvi fechar todos os vídeos do meu canal. Isso foi um ato que foi muito difícil para mim, porque vocês sabem que eu gosto, né, de ter esse trabalho aqui no YouTube, que eu adorava atender as pessoas, que eu respondo todos os comentários, mas só que eu tive que fazer isso, né, porque eu não podia ir contra o que a doutrina estava pregando, né? E foi por isso que eu fechei todos os vídeos do canal. Apesar de eu ter fechado todos os vídeos do canal, eu nunca desrespeitei a ayahuasca. Nunca, porque eu nunca desmereci tudo que eu aprendi lá, tá? Porém, eu me sentia assim culpada e eu tava trabalhando um lance de limpeza, porque eu achava que eu tinha que me limpar dessas opções equivocadas que eu fiz no meu caminho espiritual. Então eu começava a fazer jejum de Ekadasi, né? Porque o jejum de Ekadasi ele limpa o karma negativo. E eu queria simplesmente passar uma borracha em tudo isso, entende? Mas só que no fundo tinha algo assim em mim que não estava livre, você entende? Tinha algo que apertava o meu coração. Tive uma série de mudanças, né, para tentar me adequar à doutrina Hare Krishna. Mas eu não consegui sustentar, né? Como o Thiago mesmo, que é um seguidor também antigo do canal, ele já tinha me alertado na época, ele bem falou pra mim, Viviane, não faz isso, você vai se arrepender, você vai voltar atrás, você não vai conseguir levar a sério a doutrina, você não vai conseguir dar 108 voltas dos mantras, enfim, ele me alertou, me falou, mas eu tava obcecada, eu tava como uma aluna CDF, sabe? Aquela que estuda e quer ser sempre a melhor aluna. Eu sempre fico naquele lance de ser 8 mil. Então isso é uma coisa que eu tenho que aprender a dosar na minha vida.
porque nada melhor do que o caminho do meio, né? Então eu tenho que aprender a ser mais ponderada nas coisas, entende? A não ser tão radical, né? Tipo assim, uma hora tranca todos os vídeos do canal, outra hora volta a falar e já quer tomar, enfim. Eu tenho que encontrar um caminho do meio aí, não é? Mas fazer o que, gente? Eu não sou perfeita, eu não quero omitir nada do meu caminho, então isso é o que é, né? Eu tô aprendendo, né, com os meus erros, com as minhas limitações, com as minhas vulnerabilidades, e esse é o intuito do meu canal. Eu comecei a ficar saturada, eu comecei a ficar embotada, eu comecei a me sentir só culpada, porque por mais que eu tentasse, eu não conseguia fazer da forma que eles fazem, né? A doutrina foi algo muito bom na minha vida, eu aprendi muitas coisas legais. Estudar os Vedas foi para mim assim algo gratificante demais, porque eu acredito nos Vedas, eu sigo algumas coisas até hoje, mas hoje eu sigo coisas que eu consigo dar conta, né? Então, antes você viver a sua vida de modo imperfeito do que querer viver a vida do outro, né, de uma forma perfeita, mas que não é a sua vida. Isso é uma lição do Bhagavad Gita, inclusive, né? Vou até deixar aqui embaixo. Então eu comecei a me dar conta que eu estava querendo ser o quem eu não era, né? Que eu estava construindo um personagem espiritual perfeito, né? Um personagem espiritual Hare Krishna perfeito, e eu não estava conseguindo dar conta, né? Aquilo estava too much para mim. Então, nesse momento, eu dei 10 passos para trás, parei com tudo, rompi com a doutrina, rompi com o professor, porque eu não estava sendo verdadeira com eles, né? Então, assim, não foi culpa de ninguém, não foi culpa dos professores que eu tive nesse caminho. Na verdade, foi um lance comigo mesma, porque eu não estava conseguindo acompanhar o estágio deles. Eu tô longe disso, sabe? Praticar Bhakti Yoga, você tem que estar num outro patamar, sabe? Então eu não tô preparada para nada disso. Eu também comecei a me sentir muito culpada quando eu comecei a aprender as nomenclaturas certas e eu percebi que eu usava nomenclaturas erradas nos meus vídeos, né? Então eu comecei a entrar numa paranoia assim de que eu tava ensinando tudo errado para as pessoas e que não era da forma certa. Então assim, eu comecei a entrar num lance só de culpa. Então eu só me culpava, eu só descia o porrete em mim mesma, eu me sentia menos as piores das piores pessoas, sabe? Então aquilo não estava fazendo bem para mim. Aí o que aconteceu? Eu fiquei tão saturada que eu surtei, eu rompi com eles. E aí eu fui buscar arrego no Marco Schultz. Aí eu voltei, pedi perdão, né, pro Marco, que sempre me acolheu. Ele é meu professor querido, meu mestre, e ele é sensacional, assim, é a pessoa que eu busco amparo, que eu busco sustentação. É muito importante nesse caminho espiritual a gente ter alguém que a gente se espelha, sabe? Que a gente quer seguir, um professor mesmo, sabe? Um mestre. Eu nem vou falar um guru, né? Porque a gente usa nomenclaturas todas erradas aqui, então guru é uma coisa muito santa, é uma coisa assim que além de professor e mestre, entende? Então, eu tive a oportunidade de entender um pouco melhor sobre isso na doutrina do Hare Krishna. Então, eu digo aqui, pelo menos, é importante que você tenha um professor, né? E se você já tá nesse caminho de Bhakti Yoga, que é lindo, vai sim buscar um guru, né? E essa tua vontade, um guru vai se apresentar para você. Mas para mim, no momento, eu não tô preparada para seguir a doutrina, né? De forma correta. Então, eu joguei limpo e comecei a me assumir como eu sou, entendeu? Eu voltei para o Simplesmente Yoga. Marco Schultz me ajudou muito a resolver isso na minha vida, porque eu tava extremamente doida, achando que Krishna ia me castigar. Eu entrei numa paranoia, gente, que vocês não têm noção, tá? Mas graças a Deus eu já tô recuperada. E agora na quarentena, né, eu comecei a assistir novamente os meus vídeos e começou a me dar um sentimento bem gostoso, assim, de saudade. E eu comecei a analisar que tudo isso que eu aprendi desde o dia que eu parei de tomar ayahuasca e fui para outros caminhos,
Todas essas lições que eu tive na ayahuasca não estão em desacordo com os aprendizados e as lições que eu tive em outras linhas, tá? Toma cuidado com isso que eu tô dizendo, que senão daqui a pouco vão distorcer tudo isso. Eu não tô dizendo que todas as doutrinas aceitam a ayahuasca, porque não aceita, tá? Porém, as lições que eu tive na ayahuasca não estão em discordância com tudo isso que eu aprendi no yoga, na meditação, no Karma Yoga, no Jnana Yoga, no Bhakti Yoga, entendeu? Então, a lição, né, não está em desacordo com tudo que eu aprendi, tá? Agora, a forma que eu busquei isso é que está em desacordo com outras doutrinas, porque as doutrinas não aceitam a ayahuasca, tá bom? Vocês vão ver aqui nos meus comentários de vídeo que tem muita gente falando mal da ayahuasca, tem muita gente querendo me salvar da ayahuasca, falando que eu vou estar entrando em contato com entidades demoníacas e não sei o que lá. Mas, gente, isso é tão pessoal, sabe? Então, assim, eu não tô analisando a ferramenta que vocês estão escolhendo para transformar de transformação e de expansão de consciência, tá? Eu só tô analisando as lições, os aprendizados, tá bom? E que no caso eu tive com a ayahuasca. Vocês vão encontrar pessoas falando mal de ayahuasca, doutrinas falando mal de ayahuasca, e eu acho que a nossa postura é aceitar. As pessoas são livres para ter as opiniões que elas querem ter, não é verdade? E eu não posso ser hipócrita de chegar e desmerecer uma coisa que tanto me ajudou, né? Eu nunca desmereci a ayahuasca, eu simplesmente só fechei os vídeos e me condenei, entendeu? Então, assim, tenho eterna gratidão, tá? A tudo isso que eu aprendi na ayahuasca. Eu sinto saudade hoje falando, eu sinto saudade sim, tenho vontade de tomar novamente. Não sei se depois que tudo voltar ao normal, acabar essa quarentena maluca, eu vou estar disposta a tomar, porque a gente muda todos os dias, mas hoje eu tô afim, entendeu? Eu não tenho problema com falar e desfalar, sabe, em voltar atrás. Eu nunca tive esse tipo de problema. Eu sou o que eu sou, entendeu? Eu mudo de opinião o tempo inteiro. Eu sou uma metamorfose ambulante, cara. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Então eu prefiro ser eu aqui, mil faces, né? Volúvel, como algumas pessoas falam, mas que eu tô sendo eu tô sendo sincera, entende? Enfim, esse é o meu caminho espiritual e no meu caminho espiritual eu faço o que eu quiser. Eu agradeço, né, todos os recados que vocês deixam aqui, querendo me salvar da ayahuasca, enfim. Mas, gente, desculpa, vamos respeitar. Entendeu? As coisas que eu vivi durante os anos que eu consagrei, só eu sei o que eu aprendi, entendeu? Só eu sei da minha busca espiritual, só eu sei da minha verdadeira intenção. Então, se vocês querem me julgar, achar que eu sou louca, porra louca, drogada, etc e tal, eu não tô nem aí pra vocês. Você entendeu? Porque vocês são livres de pensar o que vocês querem, entende? Se o meu professor de Bhakti Yoga tá assistindo esse vídeo e começar a me julgar, desculpa, você entendeu? Eu posso estar errada, óbvio que eu posso estar errada, mas esse é o meu caminho espiritual, gente, né? Então o caminho espiritual é um caminho de cair, levantar, bater a cabeça, persistir, entendeu? Ficar toda estrupiada e levantar novamente. Enfim, gente, fiquei até cansada de tanto falar. É isso, Wanda. Não sei se vocês conseguiram entender, porque às vezes nem eu me entendo, mas estamos juntos nessa jornada, tá? Minhas intenções são puras e verdadeiras. E assistam todos os vídeos que eu vou deixar de referência. E não deixa de me seguir toda quinta-feira com esse projeto que a ayahuasca quis me dizer. É bem legal, eu vou analisar umas vivências bem legais e dando o meu ponto de vista de hoje, tá bom? É isso, galera. Olha, eu não tenho palavras para agradecer o companheirismo, sabe? Nessa jornada que não é fácil. Então, a amizade de vocês, mesmo que virtual, é de grande valor para mim. Do fundo do meu coração, eu tô junto com vocês nessa, tá bem? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê!